Se você vê eu tirando muitas folhinhas assim, é o meu esboço. Amém? Eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia em João capítulo 15, por gentileza. Quem estiver nas lâmpadas lá cuidando disso, obrigado. Para os nossos irmãos conseguirem abrir a Bíblia. João capítulo 15 e o versículo 8. Eu vou pregar hoje sobre a videira verdadeira, que é Jesus, nosso Jesus lindo. Capítulo 15, do 1 até o 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então, esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Jesus e os discípulos estavam em Betânia, sentados em uma sala, no cenáculo, para fazerem sua última refeição, antes da crucificação de Jesus. A videira é como uma ilustração do povo de Israel. Israel era como a videira. Israel era a videira que Deus tinha arrancado das terras do Egito e plantado num solo que ele tinha preparado especialmente para ela, ou seja, Israel. Deus arrancou a videira do Egito e plantou ela na terra prometida. O salmista lamenta porque ela, a videira, não estava mais frutificando, não estava mais florescendo. Os seus muros de proteção haviam sido destruídos e agora a videira estava sendo saqueada, roubada por ladrões. E o povo de Israel, ele não cresceu como Deus planejou. Eles se deixaram levar pelas suas próprias justiças. Eles viraram novamente as costas para Deus, se desconectaram de Deus e não conseguiram mais florescer e frutificar. Então, Israel era uma videira de vida, mas ao rejeitar o Messias, eles perderam esse privilégio. E ao rejeitar Jesus e a sua missão, eles rejeitaram a sua vida espiritual, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus disse então: amigos, eu sou a videira verdadeira. Se vocês pensam que já viram videiras, vocês não viram iguais a mim. Eu sou a verdadeira videira. Amém? Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Nessa videira, nós somos apresentados tanto na vinha, quanto ao agricultor. Quando Jesus falou, todo ramo em mim, ou seja, ser um ramo nele, ele estava se referindo às pessoas que permanecem nele, em uma união intencional, que estão concentradas no mesmo propósito de glorificar a Deus e o seu reino. Foi isso que Jesus estava dizendo, todo ramo em mim. São pessoas que estão concentradas em um único propósito de glorificar a Deus e o seu reino. Então Jesus aqui é representado, Jesus aqui é apresentado
como verdadeiro Israel, ou seja, a videira verdadeira, a videira genuína. Amém? Nos Salmos, Deus é tanto aquele que planta, quanto aquele que cultiva, porque a Bíblia diz que Ele é o agricultor, e ao mesmo tempo Ele é o dono da vinha. Quando Jesus se compara à videira, Ele faz uma comparação inferior e humilde, porque Jesus é o sol da justiça e a resplandecente estrela da manhã. Quando Jesus se compara à videira, Ele está fazendo uma comparação inferior e humilde, já que Ele é o sol da justiça e a estrela da manhã, a resplandecente estrela da manhã. A videira é um organismo vivo que supre vida a outros organismos vivos, como Jesus, que tem vida e dá vida a outros, e esses outros passam a ser organismos vivos através de Jesus, que é a fonte de vida. E sem Jesus não tem como viver. É Ele que dá a vida. Amém? Jesus é a videira, como a Bíblia já falou, e nós somos os ramos. Jesus é a videira, nós somos os ramos. E nós tiramos dele, ou seja, nós atraímos dele, enfim, nós tiramos dele vida e força para produzirmos frutos. Se nós estivermos desconectos da videira, nós não podemos frutificar, porque nós precisamos da fonte de vida que é Jesus, e dali nós tiramos a vida e a força de que precisamos para produzirmos os frutos. Amém? Até aqui? Precisamos estar conectados à videira, precisamos estar conectados à fonte de vida. Se nós nos desligarmos da fonte de vida, logo nós não daremos fruto por nós mesmos. Não tem como você frutificar sem estar ligado à videira, porque é dali que nós extraímos a força e a vida. Glória a Deus! As árvores infrutíferas mentem, mas Cristo, que é a verdadeira videira, Cristo que é a videira, nunca enganará, jamais enganará. As árvores infrutíferas vão mentir, mas Jesus não. Jesus é a videira verdadeira. Nele não há engano, nele não há nada, não há mentira. Amém? Se nós, cristãos, se você se considera um cristão, se nós, cristãos, somos os ramos, Cristo é a raiz da videira. E a raiz da videira é que dá sustentação para a árvore. É a que sustenta, a raiz é a que sustenta a árvore. Se você perceber que uma árvore, se você já viu alguma árvore com raiz exposta e não tem profundidade, essa árvore, ela não vai ter suporte. Principalmente quando vier aqueles dias temporais, né? Ou um ciclone, essa árvore não vai suportar. Mas Jesus tem as suas raízes aprofundadas. Amém? E quem está conectado a essa raiz, e é um ramo e faz parte da videira, podem vir os temporais, podem vir ventos, chuva, enfim, nós não seremos abalados, porque nós estamos conectados na raiz que é Jesus, a videira. Amém? Então, devemos permanecer conectados à videira, que é Cristo. Os ramos da videira são muitos. Muitos. Alguns de um lado da casa, outros do lado do muro. São muitos. Mas como se encontram na mesma raiz, eles estão conectados na mesma raiz, formam todos uma única videira. Não há 2, 3 videiras, somente uma videira. Embora os ramos sejam muitos ramos, mas estamos conectados na mesma raiz, que é Jesus, a videira verdadeira. Os cristãos, embora distantes ou de outro lugar, diferentes em opiniões e lugares, né? Tantos cristãos espalhados pelo mundo, temos
irmãos em Cristo nos Estados Unidos, na Coreia, enfim, na Europa, no Japão, em tantos lugares, mas todos esses estão conectados na mesma videira. Então são inúmeros ramos, são muitos ramos, mas todos estão conectados na videira verdadeira, a única videira, a única raiz. Amém? Aleluia. A nossa união, irmãos, ela não tem a ver com outra coisa a não ser Jesus. O que nos uniu hoje aqui? Foi porque a igreja tem ar-condicionado? Porque a igreja é bonita? Porque eu gosto das paredes pretas? Porque o som é bom? O que me une aqui são os meus amigos? Não. O que nos une aqui é Cristo. Você veio aqui por causa dele. Você veio aqui porque você ama Jesus, você faz parte de um corpo, amém? Você ama os seus irmãos em Cristo também, e você veio aqui por causa dele. Você veio aqui com a sua família, trouxe os seus filhos, convidou um amigo, está aqui com outros amigos, com familiares, mas com o mesmo propósito, Jesus. Então, a nossa união aqui tem a ver com Cristo. Não é outra coisa a não ser Jesus. Então essa união tem a ver com Ele, não com outras coisas. A causa de estarmos unidos aqui é Cristo. Tem a ver de nós estarmos conectados à videira. Amém? Quando nós estamos conectados à videira, nós nos unimos a outros que também estão conectados à videira. Um ramo que é tirado fora, ele passa a estar desconecto da videira. Um ramo que é cortado fora já não tem mais o mesmo propósito que o nosso, já não está mais com a gente, porque não está mais conectado à fonte de vida. Então, a nossa união tem a ver com Jesus. Quando Jesus fala na poda, ele se refere que o Pai é quem cuida da videira. É o Pai que cuida. Ele remove os ramos infrutíferos, ele poda os que dão frutos. Por que ele poda os que dão fruto? Para que dê mais fruto ainda. Não é porque Deus é brabo, porque Deus é ruim, que ele faz isso. Mas ele faz porque se ele nos podar, nós vamos dar mais frutos ainda. E ele é glorificado quando nós frutificamos. Assim como Jesus glorificou ao Pai com os seus frutos, nós também devemos glorificar ao Senhor com os nossos frutos. Então aquele que se torna infrutífero, Deus remove. E aqueles que dão fruto, Deus poda, para que dê mais fruto ainda. Deus é o responsável em verificar se essa videira está sendo bem tratada para produzir frutos. Então ele tira os galhos que estão atrapalhando o nosso desempenho. Ele remove esses galhos que estão nos atrapalhando, que não nos deixam desenvolver para que nós venhamos frutificar no reino dele. Ele remove esses galhos. E assim nós passamos a estar bem desenvolvidos, para que nós venhamos frutificar. Amém? Você está entendendo? Tá bom? Que bom. Ele levanta os ramos do chão, ele nutre, ele poda os ramos para que produzam mais frutos. É assim que o Senhor faz. E Jesus fala que quando ele fala de poda, ele está falando que é Deus quem faz isso. Deus é o responsável em vigiar, em olhar, em cuidar para que essa videira esteja sendo bem tratada. Quando ele nos poda, significa que ele está cortando e eliminando as distrações indesejadas que tendem a roubar dos ramos a nutrição que eles recebem da videira. São as distrações, e é isso que o diabo tem feito nesses dias. Ele tem distraído muitas pessoas, e elas estão deixando as distrações roubarem da sua vida os nutrientes que elas recebem de Deus. Tem muita gente se distraindo com coisas, e elas não se dão conta que elas estão perdendo os nutrientes que elas recebem da videira,
da raiz, de Jesus. E essas distrações têm roubado das pessoas os nutrientes. São muitas, inúmeras distrações. E o diabo, ele é perito em tentar nos distrair. E tentar nos tirar do foco. Tentar fazer com que a gente enfraqueça, que a gente pereça. Porque ele não está aqui para brincadeira. A Bíblia diz que ele veio roubar, matar e destruir. Ele não vai cooperar com você de forma alguma, pelo contrário. Ele vai tentar sempre te distrair. E o que mais a gente tem visto são distrações. Pessoas se distraindo, perdendo seu tempo. O tempo vai passando e essas pessoas estão totalmente distraídas. E Deus está falando e ela não consegue mais ouvir. Porque as distrações estão cegando. Muitas vezes o Senhor tem que nos podar. Ele tem que nos podar. Quem aqui já não foi podado? Quem aqui já não passou por um processo de poda? Ele muitas vezes vai ter que nos podar. Porque existem brotos que estão agarrados, se agarram nos ramos, tentando roubar os nutrientes que eles recebem da videira. São como os brotos sugadores. Eles, se não tirar esses brotos fora, se Deus não tirar, se Deus não fazer essa poda em nossa vida, em pouco tempo, esses ramos vão ficando desnutridos e morrem. Porque eles são como, eles vêm para sugar você. Eles vêm para tirar tudo que você tem recebido de Deus. E com isso, né, a gente fica mais fraco e mais vulnerável. Existem brotos agarrados nos ramos. Muitas coisas estão roubando a gente de uma intimidade com Deus. Muitas coisas estão nos tirando de ter uma vida íntima com o Senhor. Porque, engraçado que a gente arranja tempo para tantas coisas. Para fazer um lanche, você levanta da cama. Você já estava de pijama. Você tira o pijama e vai fazer um lanche com seus amigos. Mas eu quero ver você pegar e dobrar o seu joelho e tirar um tempo para Deus. Muitas pessoas têm dificuldade nisso, de priorizar o Senhor. Então são distrações que vêm para nos roubar de ter um tempo com Deus, de ter intimidade com Deus, de ter uma vida íntima com Ele, de ter um relacionamento com Ele. E relacionamento, você precisa gastar tempo. Relacionamento não é... Você só tem um relacionamento se você investe um tempo bem relevante. E engraçado que muitas coisas podem parecer como distrações, como WhatsApp, joguinho no celular, né? Futebol, quem aí gosta de futebol, cuidado, né? Eu também gosto, mentira, vejo por causa do Abi, né? Agora eu virei flamenguista. Cadê o Joel? Uhul! Luan! Quem mais aí é flamenguista, gente? Ai, meu Deus, que tristeza, só 3. Hã? Quem é gremista aqui? Ah! Pelo amor de Deus, não se converter, né? Vocês não conheceram Jesus? Hã? Não conheceram Jesus? Só 3 aqui conhecem Jesus, são de Jesus. Vocês não são, né, do Grêmio, né? Pelo amor de Deus. Não. Bah, não gosto mais do retrô. Não, gente, pelo amor de Deus, né, gente? Se convertam ao Flamengo. Brincadeira. Mas tudo aquilo que não tem equilíbrio na nossa vida torna uma distração. Tá? Tudo aquilo que não tem equilíbrio torna distração. Até o WhatsApp. Tá? O Reels ali, né? Que é tão fácil correr o dedinho, né? Quando vê, você gastou 1 hora vendo o Reels. Né? Vai ver um pouquinho do mar e orar lá no mar. Para de ver rio. Rio de água viva ninguém quer. Então, até o WhatsApp, que é uma ferramenta e que eu uso muito para resolver muitas coisas. E com certeza vocês também usam. Né? Dá tanta comodidade para a gente resolve tantas coisas pelo WhatsApp. Mas pode também se tornar uma distração. Principalmente quando você está orando. Eu costumo orar com o meu louvor aqui e eu viro a tela para baixo.
Porque ô tribulação, quando eu estou orando, esse negocinho aqui começa. Um monte de mensagem. E acende e aparece um monte de mensagem. Então eu deixo ele assim virado. Porque pode tornar uma distração para mim. E roubar o meu tempo com Deus. Eu já caí na besteira de algumas vezes eu virar o celular para olhar a hora e eu me distrair. Então, quando eu vou orar, eu coloco o meu relógio no pulso, porque se eu querer olhar a hora, eu olho aqui. E o celular serve só para mim escutar a canção, porque eu gosto de orar ouvindo louvor, né? Que um irmão ofertou para mim aquele YouTube Premium, Glória a Deus, ele paga todo mês e eu desfruto, né? Ouço aqui a minha playlist de adoração e oro ao Senhor. Mas se a gente não cuidar, até isso nos distrai. Se a gente não cuidar, as séries aí, né? Para quem gosta de dorama. Agora Deus vai pegar você, dorameira, né? Até uma sériezinha, quando você vê é 2 horas da manhã, mas você viria para a igreja orar até as 2 horas da manhã? Você viria para a igreja ou oraria na sua sala, mandaria todo mundo ir para a cama, né? Vai marido para a cama, vai filho, porque eu vou maratonar com Jesus. Não é maratonar com a série, é maratonar com Jesus. The Chosen também tem que ter limite. Não usa The Chosen como desculpa, tá? É televisão. Amém? Veja com equilíbrio. Tudo precisa ter equilíbrio na nossa vida, porque senão se tornam distrações. São distrações e assim, eu vou falar para vocês, é errado, é pecado? Não tem problema você ver uma série, não tem problema você ver futebol, não tem problema você abrir o WhatsApp e resolver coisas, mas o que é exagerado, sabe, o exagero é errado, sim, porque se te rouba de Deus, é errado. Tudo aquilo que te distrai é errado, tem que pôr limite, ponha limite, porque são distrações que não parecem estar erradas, que não é pecado, mas é distração. E muita gente tem se perdido nessas distrações, que nem é tão grave, né? Se você vê, é uma coisinha, mas que faz um estrago na sua vida, porque te desprepara. Quando vier alguma dificuldade, você não tem uma oração em depósito, você ficou ali perdendo o seu tempo, enquanto você poderia ter orado. São distrações que podem nos tirar de Deus, que podem nos roubar de Deus. Cuidado. E quando nós permitimos que nossas prioridades sejam trocadas, então podemos contar com Deus para nos podar. Tenho certeza que Deus não vai ficar olhando para você e ver você sendo sugado. Então Ele vai aproveitar essas oportunidades para te podar. Por vezes vai ter distrações que não parecem estar erradas. Vai ter distrações que não parecem ser erradas. Como no caso de Marta, que se responsabilizou em preparar um jantar bem gostoso para receber Jesus e seus discípulos na sua casa. Maria, porém, a Bíblia diz que permanecia aos pés de Jesus adorando Jesus. Quando Marta então questionou Jesus, você não está se importando que Maria não está me ajudando a preparar um jantar? E aí Jesus virou para Marta e ele disse, Marta, Maria escolheu a melhor parte, eu não vou tirar isso dela. Nas minhas palavras, eu não vou tirar isso dela. Ela escolheu ficar comigo. Ela escolheu a melhor parte. O que distraiu Marta não era algo errado, era? Preparar um jantar para Jesus era algo errado? Não era. O que distraiu Marta não foi isso, porque na verdade era algo bom. Ela estava preparando um jantar à altura de Jesus. Não era qualquer pessoa, era Jesus. Era Jesus que estava na casa dela, então ela viu que ela precisava fazer um jantar bem delicioso para receber Jesus.
não era algo ruim, era algo bom. E não parece estar errado. Ela queria servi-lo. O problema é que a gente quer servi-lo antes de adorá-lo. Tem muita gente aí, que é bom em servir, mas não tem tempo para se relacionar. Ele serve, ele é disposto a servir, mas ele não tem uma vida com Deus. O problema é que nós queremos servi-lo antes de ter intimidade. Nós confundimos as coisas. Primeiro vem a intimidade, depois o serviço, porque ambos são importantes. Deus nos chamou para ter um relacionamento com Ele e para servir no seu reino. Então, primeiro nós adoramos Ele, primeiro nós investimos tempo com Ele, primeiro nós nos relacionamos com Ele, depois nós servimos. E é muito gostoso servir, mas depois que você tem esse entendimento, que serviço vem depois, primeiro é a adoração, primeiro é vida com Ele, primeiro é joelho no chão, primeiro é uma vida de oração, primeiro é uma vida de relacionamento, primeiro é investir tempo com Ele. Deus não precisa de nós para ser Deus. Agora nós sem Deus não somos nada. Nós não somos nada sem Ele, nós que precisamos dEle. Então entenda que antes de você servir, você precisa adorá-lo. Mas Maria entendeu que antes de servi-lo, ela deveria adorá-lo. Maria, primeiro, se jogou aos pés de Jesus e ficou ali, adorando Ele. Ela entendeu isso. As coisas que Marta estava fazendo para Jesus, desviou a sua atenção dele. Às vezes a gente se perde, a gente só quer servir, mas desviamos a nossa atenção da pessoa principal, Jesus. Nos perdemos no serviço. Servimos e desviamos a nossa atenção dele. Existem coisas que parecem estar certas e são positivas. São coisas certas, não parecem erradas e nem pecado, mas que vêm para nos distrair de Jesus, que vêm para tirar o nosso foco de Jesus. Tem muita gente focando no serviço e esquecendo de ter uma vida de intimidade com Ele. Uma vida de intimidade. Estão esquecendo do principal, que é Jesus. Marta, ela não desobedeceu a Deus porque fez aquele jantar para Jesus, mas ela se envolveu tanto com isso, ela se envolveu tanto com aquele jantar, que a fez perder o seu tempo de ficar aos seus pés. Esse é o problema. A gente se envolve tanto com algumas coisas. Mas eu estou fazendo isso para Deus. Mas você se perdeu e você não tem mais olhado para Deus. Você acha que o Senhor prefere o seu serviço ou o seu tempo com Ele? Você acha que Ele dá mais importância para o seu serviço do que você investir tempo com Ele e ficar adorando Ele? Ambos são importantes, mas na ordem correta. Primeiro a gente deve adorá-lo e depois servi-lo. Essa é a ordem correta. É isso que Deus espera de nós, que nós venhamos adorá-lo, exaltá-lo, ter uma vida íntima com Ele. Uma vida de oração, de intimidade, de relacionamento, onde fechamos a porta do nosso quarto e não importa mais o que está acontecendo lá fora, é só eu e Deus, eu tenho um relacionamento com Ele, primeiro é Ele, o importante é Ele na minha vida, depois eu vou servi-lo. Ambos são importantes, mas o que mais importa é a minha vida com Ele. É o tempo que eu estou gastando com Ele, investindo na verdade. É o tempo com Ele que importa. Depois eu sirvo Ele, depois eu sirvo para o reino dEle. Primeiro é Jesus, depois vem as demais coisas. Vamos colocar as coisas na ordem correta. Primeiro Deus, antes de igreja é Deus.
Não é a igreja em primeiro lugar, é Deus. Não é a família em primeiro lugar, não, é Deus. Não é o seu serviço lá na sua empresa em primeiro lugar, não, é Deus. Ele deve ser a nossa prioridade. Não é a sua faculdade em primeiro lugar, os seus filhos em primeiro lugar, o seu marido, a sua esposa em primeiro lugar, o seu carro. Não, em primeiro lugar é o Senhor. É Deus, Ele precisa estar em primeiro lugar. Se Ele não estiver em primeiro lugar, Ele não vai estar em segundo, Ele não vai estar em terceiro, em lugar nenhum. Ele precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Precioso, e como Maria que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte. Jesus nunca vai querer que você troque seu relacionamento com Ele por serviço. Jesus não quer que você fique trabalhando em vez de estar com Ele. Ele não quer que você troque isso. Ambos são importantes, mas Ele prefere que você esteja aos seus pés. Que você esteja aos pés dEle, adorando Ele. Por isso que Ele disse, dela, ela não será tirada. Deixa ela aqui, Marta. Deixa ela aqui me adorando. Eu não vou tirar isso dela. Ela pode ajudar depois, mas ela escolheu a melhor parte, estar comigo. Essa é a melhor parte. Não é servir, mas é adorá-lo, é exaltá-lo, é honrar ao Senhor. É ter uma vida de intimidade com Ele. Por isso que Jesus disse, ela escolheu a melhor parte e eu não vou tirar isso dela. Pode cozinhar sozinha. Pode trabalhar sozinha. Pode fazer um monte de coisa sozinha. Mas eu não vou tirar isso de Maria, porque ela entendeu que antes de servir, ela deve me adorar. O preparo daquele jantar foi mais importante para Marta do que o desejo de estar com Ele. E a gente veja pessoas com essa mesma dificuldade de Marta. O trabalho é importante, mas primeiro não vem o trabalho, primeiro vem um relacionamento com Ele, vem adoração. Cuide para não perder as coisas importantes no meio das coisas boas da vida. Tem muita gente perdendo as coisas importantes no meio de coisa boa da vida. E o que é mais importante? É servi-lo ou adorá-lo? Se nós não estamos cultivando o nosso relacionamento com Deus, não é por falta de tempo, é por falta de prioridade. Porque tempo a gente arruma, tempo a gente dá um jeito. Não diga que você não tem tempo, então diga para mim que você não tem prioridade. Não está priorizando o Senhor. Não diga que não tem tempo. Bota o celular a despertar às 5 horas da manhã e vai orar. Tem tempo sim. Para que dormir 8 horas por dia? Pode dormir 7 horas e orar 1, né? Então não diga que não tem tempo, diga que você não prioriza. Quando há esses embaraços em nossas vidas e começam a nos afastar de Deus, Deus costuma usar como oportunidade para nos podar. Então vem as podas que Jesus falou. E as podas não são agradáveis. Tá? Não são nada agradáveis. Pelo contrário, são doídas. São doloridas. Mas Deus, Ele é sensível à nossa dor. Quando Ele nos poda, Ele é sensível à nossa dor. E Ele equilibra o desconforto temporário com
o benefício a longo prazo. Porque na hora a gente sente a dor, mas é temporário, isso vai passar. Nós seremos beneficiados a longo prazo. Porque é para o nosso bem, são distrações que estão roubando você dele. E aí você acha ruim de o Senhor vir te podar. Tirar uns brotinhos que estão sugando a vida que você estava extraindo de Deus. E aí vem as distrações e ficam roubando, sugando você como sanguessuga. E você acha ruim de Deus vir retirar as sanguessugas da sua vida. As podas de Deus são necessárias. É uma questão de amor, porque Deus nos ama, Ele nos poda. Porque Deus nos ama, Ele nos trata. Porque Deus nos ama, Ele não quer que a gente se perca. Ele não quer que a gente morra espiritualmente. Ele quer que a gente sobreviva. Ele quer que a gente tenha vida e vida em abundância. Por mais difícil que sejam essas podas, pense na pessoa que você vai se tornar quando permitir que Deus a pode, que Deus te trate. E pense também como a sua vida vai glorificar a Ele. Pense como você vai estar glorificando ao Senhor. O segredo para sermos frutíferos e produtivos está em permanecer na videira. Quando a gente não permanece, quando não permanecemos conectados a ela, nossa fonte de vida é cortada e com isso começamos a morrer. Quando você corta uma árvore da sua raiz, dificilmente ela vai ter força para sobreviver. Ela vai morrer. Porque foi tirada, desconectada da raiz. Por quê? Porque é da raiz que vem a água, vem os nutrientes que uma árvore precisa. E assim é com a gente. Se a gente se desconectar da videira, que é Cristo, nós começamos a morrer espiritualmente. Espiritualmente, começamos a enfraquecer e a morrer. Porém, se nós permanecermos conectados à videira, que é a fonte de vida, é o que dá sustento para permanecermos vivos, o Espírito Santo continuará a fluir através de nós. Se permanecermos conectados à videira. Permanecer não significa aparecer ou desaparecer. Permanecer significa passar tempo, frequentar. Não é aparecer ou desaparecer. Você permanecer, né? Você vem aqui, depois outro dia volta. Não, permanecer é frequentar, é passar tempo. Permanecer é uma questão de amor e não de dever. Só permanece no amor de Deus quem obedece seus preceitos, seus mandamentos. Sem obediência, não há permanência. E sem permanência, não há frutos. Ou seja, porque eu amo, eu obedeço e eu permaneço. Não é dever, é amor. Porque se você entende e eu devo permanecer, você não vai conseguir. Mas se você amar, se você ter amor a Deus, então você vai obedecer, porque você não tem como você obedecer se você não ama Ele. Então, porque eu amo, eu obedeço e eu consigo permanecer. E só consegue permanecer aquele que obedece. Porque vai ter coisas que Deus vai falar e você não vai gostar. Mas porque você o ama, você obedece e você permanece. É assim. Se nos falta obediência, então, nem precisamos orar. Só podem esperar receber o que pedirem aqueles que permanecem nele, como a palavra disse aqui, quando eu li. Não existem frutos fora da videira. Um ramo não pode produzir frutos por si mesmo. Não tem como você produzir frutos desligados da fonte de vida, que é Jesus. Desconectados da videira. A não ser que permaneça na videira. Não tem como nós queremos frutificar. Nós não conseguimos por si só frutificar. Não tem como. Porque quem dá a vida e a força de que nós necessitamos para frutificar, vem da videira, vem de Jesus. Vem de Jesus. O problema é que a grande maioria não é bom em permanecer.
Eles não conseguem permanecer e se enganam, né, em pensar que podem sobreviver desligados da videira. Não, não há vida. Não há vida sem estar conectado à videira. Não existe vida. Só há vida se estivermos conectados. Enquanto fora da videira as nossas folhas começam a murchar e secam, sem a possibilidade nenhuma de frutificar. Não tem como, não existe dar frutos no reino de Deus sem estar conectados à videira que é Jesus. Não tem como, não tem possibilidade. As pessoas se enganam ao pensar que podem estar desconectadas e frutificar. Não existe. Não tem como. Se permanecermos nele, a palavra de Deus diz, as palavras dele permanecerão em nós, pediremos o que quisermos e nos será concedido. Não diz simplesmente que nós devemos pedir, mas diz que nós devemos permanecer e depois pedir. E tem muita gente que é bom em pedir. Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus faz isso por mim, Deus, tu é obrigado a realizar o meu sonho, Deus, tu deve, não só ter morrido na cruz, mas você deve fazer tal coisa por mim, você deve fazer eu alcançar tal coisa, tal objetivo. São ótimos pedintes, mas são péssimos em permanecer. E a Bíblia diz que se permanecerdes em mim, as minhas palavras nele, pedirão o que quiserem, mas para isso tem que permanecer. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras nele, pedirão o que quiseres e lhes será concedido. Não é pedir, é permanecer. Primeiro vem a palavrinha, permanecer. Quando nos deleitamos no Senhor, os objetivos dele passam a ser os nossos objetivos. As prioridades, os desejos, as decisões de Deus superam as nossas. Superam as nossas. Os desejos de Deus superam os nossos desejos. Nem sempre vai ser fácil permanecer. Nem Jesus teve seu cálice afastado dele. Vai ter lutas, vai ter dificuldade, vai ter guerras, vai ter batalhas que Deus não vai afastar da nossa vida. Ele vai olhar para nós e vai dizer, você tem que passar por isso, você vai ter que beber esse cálice. Por mais amargo que seja, você vai ter que tomar esse cálice. Por mais difícil que seja, você vai ter que tomar. Nem Jesus teve o cálice afastado dele. Da mesma forma que Deus não afastou o cálice de Jesus, Ele também não vai afastar muitas dificuldades de nós, provações. Então, pastora, como lutar e vencer? Como eu faço então? Como lutar e vencer? Da mesma forma que Jesus. Da mesma forma que Jesus, pela alegria que lhe foi proposta, Ele suportou a cruz. Pela alegria que lhe foi proposta, Jesus suportou a cruz. Ele suportou a cruz. Jesus deixou de olhar para o sofrimento e começou a olhar para o seu propósito. E nessa noite eu digo, vamos parar de olhar para os nossos problemas, vamos parar de mimimi, vamos parar de ficar se autoflagelando, né, com pesar da gente mesmo. Como eu tenho luta, como eu sou provado. Vamos parar de olhar, dar foco para os problemas e vamos começar a olhar mais para o nosso propósito. Vamos começar a olhar para o propósito de Jesus na nossa vida. O problema é que a gente foca tanto no problema, tanto nas dificuldades, a gente dá tanta importância para esse problema, que a gente para de olhar para o nosso propósito, a gente esquece que tem propósito. A gente dá tanta importância para isso, que a gente não olha mais. Nem se lembra mais que tem um propósito de vida. A alegria é um fruto do Espírito, e é concedida por Deus para lutar e vencer. A alegria é uma qualidade do fruto do Espírito Santo que é desenvolvida dentro de nós. E ela tem a capacidade de fazer a gente lutar e vencer com alegria. Né?
Enquanto aguardamos por uma resposta de Deus, enquanto aguardamos Deus falar com a gente, Deus dar uma resposta, existe uma sala a qual nós esperamos por essa resposta chamada alegria. Enquanto Deus não responde alguma coisa para nós, nós podemos ficar nessa sala chamada alegria. Não precisamos ficar nos debatendo e chorando e lamentando, esperneando, enquanto a gente pode permanecer alegre. Não é uma alegria que o mundo oferece, uma alegria que depende das circunstâncias de fora, né? Para a gente ser alegre. Não é essa alegria que eu estou falando, é uma alegria interna, que nada das consequências exteriores roubam isso da gente. Você pode estar passando o maior vendaval da sua vida, você é alegre. Você pode estar aflito, você pode estar preocupado, o que é normal, é da natureza humana, mas não rouba a sua alegria. Você é alegre, porque isso é gerado através do Espírito Santo. Quando eu tenho uma vida, intimidade com o Espírito Santo, as qualidades do fruto dele são desenvolvidas dentro de mim. Não só como a alegria, mas o domínio próprio, a mansidão e tantas outras qualidades que nós temos. A fé e tantas outras. São geradas, são desenvolvidas através de um relacionamento com Deus. O Espírito Santo desenvolve essas qualidades dele, do fruto dele dentro de nós. Deus é o proprietário da videira, de todos os ramos, o que ara a terra e que cuida da videira. Deus é o dono. Deus é o proprietário, Deus é o que cuida, Deus é o que poda, Deus é o que vigia, para que nada venha roubar você. Deus é aquele que se preocupa com a videira, Deus quem cuida dela e garante que a mesma produza frutos. Ele plantou e regou, fez crescer, pois nós somos o quê? Cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus aqui na terra. Ele cuidou de Cristo, a raiz, e sustentou e o fez florescer em uma terra seca. Jesus floresceu em uma terra seca. Deus cuida de todos os ramos, Ele os poda, Ele os vigia, para que nada os danifique. Não existe um lavrador tão prudente, tão vigilante como Deus. Não existe tão vigilante com a sua videira como Deus é com a sua igreja, que desta maneira deva prosperar. Não existe outro igual a Deus, tão vigilante, tão prudente, tão zeloso, que cuida da sua noiva, que cuida da sua igreja, e que espera que ela floresça, espera que ela produza muitos frutos. Amém? Só vamos produzir frutos se permanecermos em Cristo. De uma videira, nós esperamos uvas. De um cristão, nós esperamos cristianismo. De uma videira, a gente espera que dê uvas. E de um cristão, a gente espera cristianismo, cristocêntrico. Pessoas levantando a bandeira do reino de Deus nessa terra. Pessoas ganhando mais almas para Ele, para o seu reino. Então Ele espera de nós cristianismo. Não só dentro da igreja, é muito fácil ser cristão aqui. Mas ser cristão lá fora. Na escola, no supermercado, no seu trabalho, aonde você estiver. Ele espera que você seja cristão. Que você dê frutos aonde você for. Amém? Produzir frutos é honrar a Deus, é fazer o bem, é sermos devotos a Deus, é exemplificar a pureza e o poder do cristianismo que nós professamos. Quando nós produzimos frutos, o Pai é glorificado. Assim como Jesus também glorificou o Pai com seus frutos. Irmãos, nem todas as estações nós vamos estar carregados de frutos. Nem todas as estações. Vai existir estações de seca na nossa vida. E está tudo bem. Nem sempre. Vai ter momentos, vai ter estações da nossa vida que até o próprio Deus vai estar nos podando. Para que na próxima estação nós venhamos a frutificar muito. E quando a gente
frutifica muito, a gente está glorificando muito o nosso Pai. Porque Ele é glorificado quando nós damos frutos. O importante é nunca nós nos desligarmos da videira. Não importa se você está passando por uma estação sequinha, não importa se os seus galhos estão feios, estão secos, estão meio... né? As pessoas olham para você e não vejam nenhum fruto, não importa. Importa que você esteja firme, ligado na videira. Porque haverá uma nova estação que você vai voltar a frutificar muito. Haverá uma estação que os seus galhos ficarão cheios de frutos. E o Senhor será glorificado através da sua vida. O Senhor será glorificado através da sua vida. Então não fique preocupado se você está numa estação que não está sendo muito favorável. Eu já estive em uma estação da minha vida que eu não dava frutos. As pessoas olhavam para mim e me criticavam. O que está acontecendo com ela? Parece meia... Porque eu estava passando por um momento muito terrível na minha vida. E eu não estava fazendo nada. Eu estava simplesmente tentando permanecer ligada à videira. Eu só estava tentando permanecer ligada à fonte de vida, porque eu precisava sobreviver. Eu não tinha fruto para dar para ninguém. Eu só tinha um pouquinho de força para sobreviver. Então não importa se você está passando por essa fase, importa que você está tentando permanecer na videira que é Jesus. Não se importa o que os outros pensem de você, não importa se eles olham e dizem, o fulano não está frutificando em nada. Não importa, desde que você permaneça na videira que é Jesus. Permaneça na videira, permaneça conectado a Ele. Haverá uma estação novamente e você vai voltar a frutificar. Você vai voltar a dar muitos e muitos frutos. Em nome de Jesus. As pessoas julgam muito, né? A árvore pelo fruto. As pessoas olham para a gente e julgam muito. Mas o importante é que Deus te conhece. Sabe? Não dá importância muito para isso, não. Aliás, não dá importância nenhuma. Sabe que você precisa só se preocupar com o que Deus pensa de você. Não se preocupe com o que os outros pensam de você. Se preocupe com o que Deus está pensando a seu respeito. Não se preocupe, porque gente para falar mal de você, tá cheio, falta dedinho no dedo para contar. Mas não se preocupe não. Só se preocupe com o dono da vinha. Só se preocupe com o que Deus está pensando a teu respeito. Só se preocupe em honrar Ele, a ter uma vida de intimidade com Ele, de exaltar a Ele, de ser fiel a Ele. Só se preocupe com isso. Deixa os outros para lá. Deixa os outros para lá. Sabe, às vezes eu me importava muito com o que as pessoas pensavam ou falavam de mim. Hoje eu escuto, eu não dou importância. Irmãos, eu me preocupo só em agradar a Deus. Eu não estou preocupada em agradar vocês hoje aqui, e nem outro dia, não estou mais preocupada. Eu só estou preocupada em estar falando a verdade, ser bíblica e agradar o meu Senhor. Eu só estou preocupada em fazer a vontade dEle e fazer bem certinho. Tentar dar o meu melhor para Ele, porque eu quero que Ele olhe para mim e diga, essa é a minha filha amada. Ela está fazendo o que eu chamei ela para fazer. Eu só me preocupo com o que Deus pensa de mim. A meu respeito. Tem tanta gente para criticar a gente. De vez em quando a gente é criticado no Instagram e falam mal da gente. E falam mal. O importante é o que Deus está vendo que nós estamos fazendo aqui. O importante é que nós de Deus não escondemos nada. Ele está vendo tudo. Ele sabe o nosso jeito de administrar. Ele sabe o nosso jeito. Ele sabe se nós temos vida com Ele. Ele sabe se a gente ora. O importante é Ele. Eu não preciso mostrar para vocês que eu oro. Eu não preciso mostrar para vocês que eu jejuo. Eu só preciso que Ele veja o que eu estou fazendo. Amém? Eu só me preocupo com o que Ele pensa a meu respeito. E ponto final. Vou ficar com a minha consciência tranquila. Porque se Deus
está se alegrando comigo, o importante é isso. Amém? Nem todas as estações vamos estar carregados de fruto, mas chegará uma estação que a gente vai voltar a florescer. Vamos voltar a sermos muito frutíferos e o Senhor será muito glorificado. Por estarmos ligados vitalmente à grande fonte de vida que é Cristo, somos ramos e somos parte integrante da videira. Porém, aqueles que já não são mais frutíferos, porque já não estão mais conectados à fonte de vida, já se desconectaram da videira, não tem mais comunhão com Cristo, não tem mais relacionamento com Cristo, já estão desconectos. Estes ramos infrutíferos, infelizmente, serão cortados, tirados fora da videira, porque não estão mais frutificando e ainda ficam atrapalhando aqueles que ficam, sabe aqueles, gente, a gente está tentando adorar o Senhor e tem um ali criticando a gente, né? Se a gente pula, é criticado. Se a gente faz assim com a mão, é criticado, né? Se a gente dá comida aos pobres, é apedrejado, é criticado. Esses já estão desconectados da videira e serão lançados fora. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Não há como sermos frutíferos sem estarmos em relacionamento íntimo com Jesus. É preciso ter um desenvolvimento espiritual com Ele. É necessário eu ter um desenvolvimento com Ele. Se não termos vida e o desenvolvimento espiritual com Cristo, ou seja, crescimento e frutificação, logo eu não vou ter participação da natureza de Cristo, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 4, que diz: pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através destas possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo, através da concupiscência. Isso só é possível mediante a comunhão com Cristo. Quando nos separamos da pessoa de Cristo, nós não podemos ser frutíferos. E logo nós vamos ter que lidar com as consequências disso. Quando preferimos nos manter na incredulidade. Não tem como eu frutificar se eu não estiver conectado à fonte da vida, que é Jesus. Por isso que estes ramos são cortados da videira, por serem inúteis e por não estarem cumprindo a sua função de produtores de fruto. Eles não estão mais cumprindo a sua missão, não produzem mais frutos, por isso que são cortados, lançados fora. Nossa missão, irmãos, é servir de instrumento de Deus. A nossa missão aqui é servir de instrumento. Nós só somos uma ferramenta nas mãos de Deus. Uma ferramenta, um instrumento do seu reino. Para quê? Para levar vida às pessoas. Como Cristo dá a vida a outros. Nós precisamos levar vida. Nós precisamos levar esperança para as pessoas. Há muitas pessoas já desesperançadas. Às vezes não sai. Mas há muitas pessoas que já perderam a esperança. E nós somos embaixadores de Cristo aqui. Para levar esperança para essas pessoas. Para levarem vida assim como Cristo dá a vida. Somente por meio de Cristo que nos vem a vida eterna. E é somente por meio dele que podemos expressar apropriadamente essa vida. Tem muita gente rejeitando a sua necessidade dele. Tem muita gente descartando Jesus como se ele fosse inútil e uma pessoa irrelevante. Não sabendo elas que Jesus é tudo que elas precisam. Porque se tiver Jesus não precisa de mais nada. Elas acham que tendo dinheiro, enfim, uma boa casa, um bom carro, enfim, os médicos melhores possíveis, né, um bom plano de saúde, não vão precisar de Jesus. Tem um limite, tem um teto. Na ciência tem um teto. Tem um teto. Tem um momento que você chega no teto, que é só Jesus. Nem médico, pode ser o melhor médico do mundo, especialista na área. Vai chegar um momento que não tem outra alternativa a não ser Jesus. É só Jesus.
E infelizmente essas pessoas às vezes perdem a sua salvação. Não pode jamais o ramo produzir fruto de si mesmo. Um ramo fora da videira não possui qualquer fonte original de vida. E só consegue desenvolver as suas funções se estiver vinculado à videira. Não tem como você produzir fruto se não estiver vinculado à videira. João 6,57 diz: assim como o Pai que vive, me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Ou seja, irmãos, não há vida sem Jesus. Não há vida. Uma pessoa que vive sem fé em Deus, pode-se dizer que ela existe, não que ela vive. Uma pessoa que não está conectada com Deus, que não está conectada em Jesus, na videira verdadeira, ela não vive, ela só existe. Tem muitas pessoas só existindo e não vivendo. Pois a verdadeira vida não consiste em mera existência, e sim numa vida em Deus. Então tem muita gente por aí existindo, mas não tem vida. Porque só há vida em Deus. Se não estiver em Deus, não tem vida. Até os ramos frutíferos, para continuarem frutíferos, têm necessidade de serem limpos ou podados. Até quem frutifica tem necessidade que Deus vem e poda, que Deus vem e limpa, que Deus vem e arranque algumas coisas. E tem gente que acha ruim de Deus vir e fazer algumas coisas, né? Algumas bardas, né? Não mexe nisso aqui, Jesus. Não mexe nisso aqui, que é o meu bichinho de estimação. Tem muita gente que fica agarrada, né, em coisinhas que não deixa, não quer que Deus toque. Mas é necessário. É necessário. Deus remove tudo aquilo que atrapalha o nosso desempenho frutificar. Deixa Deus arrancar algumas coisas de dentro de você, que não está colaborando para que você frutifique. São coisinhas que a gente fica agarrado ali e não quer que Deus tire. Deixa Deus limpar a sua vida. Deixa Deus tratar você. Deixa Deus podar você em algumas coisinhas. Porque Ele quer ver Ele quer que você floresça e produza muitos frutos. Você quer glorificar o Senhor? O Senhor é glorificado quando nós produzimos muitos frutos. É assim que nós glorificamos a Ele. Há coisas em nós que Deus precisa limpar, que precisa ser removido. Há tantos sentimentos dentro de você, principalmente falta de perdão. Não, às vezes tem pessoas que não dá para tocar nessa palavra, perdão. Ela já fica brava, ela já fica na defensiva, porque tem sentimentos ali de ressentimento, né? Ressentimento é tão grande, a ferida é tão grande, a dor é tão grande que não pode tocar no assunto. Deixa Deus limpar essas feridas dentro de você. Deixa Ele curar, libera perdão. Não deixe isso ficar dentro de você. Sabia que o diabo, aliás, sabia que o diabo usa isso como uma ferramenta contra você? Ele usa o ressentimento contra você para deixar você amarrado na ofensa. E se Jesus vir, meu irmão, a gente fica. Porque nós não somos melhor que Jesus. Jesus perdoou a humanidade pecadora, mas terrivelmente pecadora. E nós estamos achando que nós somos o quê? Melhor que Jesus? Para não perdoar um irmão que falhou com a gente? Um parente que falhou com a gente? Alguém que nos ofendeu? Quem nós pensamos que somos? Nós não somos melhor que Cristo. E Jesus é o nosso exemplo. Ele perdoou, deixando o exemplo. Perdoe também. Um dia Pedro chegou para ele e disse: Senhor, a gente até viu isso no The Shows e no cinema, né? Que Simão Pedro chegou para ele e disse: Senhor, eu briguei lá com o Mateus, vou inventar uma historinha aqui. E ele me irritou. Que raiva do Mateus. Ele cobrou imposto de mim, queria fazer um monte de coisa com a minha família, nós ia tudo preso, eu ia preso e ninguém ia... Como é que eu ia sustentar a minha esposa? Aí Jesus olhou para ele e disse assim: claro que vocês devem perdoar. Quantas vezes? 7? Né? 5? 4? 3? 2? 1? Jesus olhou e disse:
70 vezes 7, meu querido. Ou seja, parece exagero, né? Mas nós devemos perdoar a quem tem nos ofendido. Jesus é o maior exemplo de perdão. Jesus é o maior exemplo de perdão. Nós devemos perdoar como Jesus perdoou. Amém? Alguém precisava ouvir isso. Então Jesus disse aos discípulos: agora pois estáis limpos, ou seja, santificado pela palavra de Cristo, e através da palavra de Cristo foram purificados da sujeira do mundo e da carne, e eliminou deles o fermento dos escribas e fariseus. Quando nós estamos limpos e purificados pela palavra de Cristo, toda a sujeira do mundo, toda a imundícia, toda a corrupção é tirado de dentro de nós, é arrancado de dentro de nós, é eliminado de dentro de nós. São as podas de Deus na nossa vida e são necessárias. Podemos saber que estamos purificados pela palavra quando nós produzimos frutos em santidade. Quando nós produzimos frutos em santidade. Por isso que o povo de Israel deixou de frutificar, porque eles perderam a santidade. Gente, que povo difícil. Inúmeras vezes eles viravam as costas para Deus. Eles caíam na idolatria, eles caíam no pecado, no mesmo pecado. Idolatria sempre foi o problema do povo de Israel. Então, eles deixaram de frutificar porque perderam a santidade. Então, vamos cuidar para a gente não perder a santidade. Como Deus será glorificado se nós produzirmos muito frutos? Quanto mais fruto nós produzirmos, mais o Senhor será glorificado através de nós. Mais o Senhor será glorificado. E para isso nós precisamos nos preocupar em conservar essa união com Ele. E fazermos de tudo para que isso não mude, para que não mexa na nossa união com Cristo. Nós precisamos, com todas as nossas forças, mantermos unidos a Ele. Não podemos dar frutos sem estarmos conectados a Jesus. Não tem como. Não existe vida fora da videira. Não existe frutos sem Jesus. Não existe fruto sem vida. E uma vida com Ele. Se coloquem de pé, por gentileza. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, e servo de todos os irmãos. Jesus não fazia nada por meio deles, exceto mediante ao poder de Deus. Jesus não fazia nada por meio dele. Jesus se movia pelo poder de Deus. Ele se movia o tempo todo pelo poder de Deus. Portanto, nós também não podemos fazer nada por nós mesmos. É impossível você frutificar por si só. Não tem como. Nós precisamos estar conectados à videira. Não existe fruto sem estar conectos à videira, à fonte de vida. Porque a força, a vida que nós precisamos, a vida e a força que nós precisamos, nós não vamos encontrar em lugar nenhum a não ser na videira que é Jesus. Nós não vamos conseguir vida em outro ambiente, vida em outro lugar, vida em outras pessoas, não. A vida está em Jesus. A fonte que eu preciso, a vida que eu preciso para produzir frutos está na videira. E se eu não estiver conectado à videira,
que tem vida e força, eu nunca vou conseguir produzir fruto por mim mesma. É impossível. Portanto, nós não podemos fazer nada por nós mesmos, a menos que estejamos ligados em Cristo, através da comunhão ortogada pelo Espírito Santo. Nós dependemos de Cristo, assim como os ramos dependem da videira, para ter a seiva que lhe dá alimento e vida. Assim como os ramos precisam de alimento e vida da videira, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos da força, da vida que vem dele. Sem ele nós não vamos conseguir nem viver, apenas existir. Uma pessoa que não tem Jesus, ela não vive, ela existe. Porque não há vida sem Jesus. O privilégio de permanecer ligado à videira é que não nos faltará nada que seja bom para nós. E teremos o favor de Deus e a resposta de paz para todas as nossas orações. A própria resposta de oração é uma forma de frutificação espiritual. Quando eu recebo uma resposta de Deus, eu estou frutificando espiritualmente. Porque a minha oração chegou até o Senhor. Ele ouviu a minha oração e Ele respondeu a minha oração. É uma forma de frutificar espiritualmente. Assim como o Pai foi glorificado pela obediência de Jesus. Quando nós obedecemos Jesus, nós estamos glorificando o Pai. Quando nós obedecemos a Jesus, o Pai é glorificado. Assim como Ele foi quando Jesus obedeceu. Não existe outra videira a não ser Cristo. Não existe outra fonte de vida a não ser Cristo. Você pode bater cabeça procurando, você não vai encontrar. A vida está em Jesus. A força está em Jesus. Tudo que você precisa está em Jesus. Tudo que você necessita, você encontra em Jesus. Você pode até dizer que você conhece o que é bom, mas você ainda não conheceu a bondade, a verdadeira bondade de Cristo, a verdadeira bondade de Deus. Se você acha que algumas coisas são boas, imagina Deus. Imagina o quanto Ele é bom. A bondade dele não tem limite, não tem, é imensurável. Ele é bom, Deus é bom. Você precisa conhecer Deus para entender o que realmente é bondade. Você acha que uma pessoa é boa contigo? Imagina Deus. Deus é muito, mas Ele é muito bom. Ele é muito bom. Existem muitas coisas boas por aí. Você acha muitas pessoas boas. Você encontra muitas coisas boas por aí. Muitas coisas boas mesmo. Você pode achar que na Disney é uma coisa muito boa. Imagina você estar lá na Disney, que não é um sonho meu, mas muita gente sonha em ir para Disney. É uma coisa boa, né, gente? Que passeio, top. Mas nada, absolutamente nada se compara à bondade de Deus. Nada. Nenhum carro top, nenhuma mansão, uma boa comida, nada supera a bondade de Deus. Ele é bom. Você que tem só existido, você precisa conhecer o que é viver. Muitas pessoas só existem, mas não vivem, porque a vida está em Jesus. Não há vida sem Cristo. Ele é a fonte de vida e de vida eterna. Ninguém mais pode dar isso para você. Nada pode dar isso para você. Nem dinheiro, nem fama, nem nada pode dar isso para você. Somente Jesus. Ele é a fonte de vida eterna. Ele é a fonte de vida eterna. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos aí, aonde você está. Eu quero que você agora comece a orar. Ore aí onde você está. Feche os seus olhos. Se conecte ao Senhor nessa noite.
Se conecte a Cristo, a videira verdadeira. Eu quero que você faça a sua oração. Eu quero que você faça a sua oração para Deus agora. Eu não sei o que você vai dizer para Ele. Eu não sei se você vai agradecer, se você vai dar alguma resposta aqui pelo que você ouviu. Mas eu quero que você tire 2 minutinhos agora. Enquanto o nosso ministério louva, eu quero que você ore ao Senhor. De ti e menos de mim, e menos de mim. Quem sabe canta. E menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, e servo de todos os irmãos. Irmãos, tem um pedido de oração. Eu perdi. Caiu? Não. De ti. Gente do céu, se perdeu aqui. Pedido de oração pelo Kalel. É um bebê que está com dificuldade na respiração. É o filho da Jéssica e do Jackson, né? Vamos orar por esse bebê? Eu acho que ele tem uns 3 meses, né? 4? Tem uns 8 já. Hã? Já tem uns 8 meses. Ah, 8? Jesus, eu tô perdida. Passa rápido, né? Os bebês crescem muito rápido. Tá na barriga e daqui a pouco tá engatinhando, gente. É muito rápido. Irmãos, igreja, vamos levantar as nossas mãos e vamos orar por esse bebê? Pai, em nome de Jesus, nós queremos como uma igreja te apresentar a vida deste bebê, Senhor, que tem aproximadamente 8, 9 meses, filho da Jéssica e do Jackson. Senhor, nós queremos apresentar ao Senhor o Kalel, que está com dificuldade na sua respiração, está tendo dificuldade para respirar. Senhor, nós queremos apresentar essa dificuldade diante do Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus extraordinário, que faz muitos milagres, que opera maravilhas, e nós confiamos no teu poder. Senhor, como igreja, orando todos unidos, juntos aqui nessa noite, nós repreendemos essa dificuldade na vida deste bebê e liberamos a cura, que a respiração volte ao normal, em nome de Jesus, e que o teu nome venha a ser glorificado
A honra e a glória é tua, Senhor. Nós liberamos a cura para este menino, em nome de Jesus. Você diga amém. Amém. Assim seja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Você está feliz por essa palavra? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Levante as suas mãos. Quarta-feira nós temos um grande culto aqui. Venha, não fique em casa, venha aqui adorar o Senhor, venha receber uma palavra. Amém, irmãos? Domingo também temos culto. Glória a Deus, temos muitos cultos, amém? Aleluia. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Eu oro para que nunca falte o alimento sobre a sua mesa, que você venha ser muito próspero espiritualmente, financeiramente, que a sua casa seja abençoada, que você também abençoa muitas pessoas. Glória a Deus. Levante as suas mãos assim. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Ele é o Rei da nossa vida. Que Deus abençoe você grandemente. Abençoe a sua semana em nome de Jesus. Vão em paz, para a honra e glória de Deus.